Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando aqui para a gente tratar do jogo de ontem, né? Falar, comentar, analisar no nosso olhar o que é que aconteceu ontem no jogo do Bahia, que perdeu vergonhosamente para o Cruzeiro no Mineirão por 3-0. É claro que perder para o Cruzeiro no Mineirão seria um resultado normal, né? É claro que o torcedor quer, do jeito que a gente olha o futebol, o Bahia tendo a SAF do City por trás, já é para o Bahia amadurecer melhor, né? Não perder de 3-0, mas essas coisas acontecem no futebol, até no time grande, até no time que já tem uma estrutura montada, que não é o caso do Bahia ainda, que está crescendo a cada temporada e a gente espera que cresça o mais rápido possível, mas é uma situação que pode acontecer. Mas do jeito que o Bahia jogou ontem, o Bahia fez um primeiro tempo, gente, vergonhoso que o Bahia fez ontem. Sabe o que é pior? Que era um jogo mostrado para todo o Brasil e o único jogo. Então estava todo mundo vendo. Imagine o que é que o pessoal não falou, né? É esse Bahia aí que o pessoal está apontando como um futebol, um dos mais alegres futebol dentro de campo, né? O mais moderno, com futebol bem jogado, tocado. Então ontem, no primeiro tempo, principalmente, foi vergonhoso. Principalmente que o Bahia não conseguia passar do meio de campo. O Bahia tocava a bola, é incrível como os jogadores do Bahia recebem a bola, ontem principalmente, e já viram para o setor defensivo. Por exemplo, a bola chega no Caio Alexandre quer voltar a bola para os zagueiros. A bola chega no lateral, no Arias quer devolver para a zaga. O Juba quer devolver para o zagueiro. Então a bola não passa no meio de campo. Aí o adversário, que tem atacantes rápidos, adianta um pouco suas linhas para frente e o time fica sem saída. Quando vai dar o chutão, a zaga está de frente, tira a bola. Na segunda bola o Bahia é muito ruim. Então foi isso que o Bahia sofreu ontem. Foi realmente vergonhosa a participação do Bahia. E aí, aqui a gente diz sempre assim, é de jogo a jogo. Eu tenho um ditado que eu trago comigo, porque isso não é só um clichê, que na quarta-feira é o herói, no domingo é o vilão, serve para todos os sentidos dentro do futebol. Por exemplo, ao mesmo tempo que o Rogério Ceni é elogiado em alguns fatores, ele tem que ser criticado por outros. Por exemplo, ontem a escalação do Bahia. A escalação de um time de futebol, não só dos 11 que vão entrar, no banco de reservas da mesma forma. Então, quando você vai colocar 11 jogadores em campo, você tem que dar um equilíbrio a esse time. Quer ver o desequilíbrio do Bahia no jogo de ontem? O Bahia entra com 3 volantes, né? Caio Alexandre, Jean Lucas e Eric, 3 volantes, e um jogador que tem que arrastar o time para frente, já que você está com 3 volantes, era Cauli. Agora imagine, minha gente, é triste ver Cauli em campo ou não é? Cauli não consegue arrastar nem ele próprio. Nem ele consegue arrastar da defesa para o ataque. Imagine o time inteiro, como o Everton Ribeiro, mesmo estando mal, mesmo não estando na sua melhor forma. O Everton Ribeiro, pelo menos ele arrasta o time. Everton Ribeiro pega essa bola e ele consegue dar aquele primeiro drible, o passe rápido, né, para um lateral ou para um atacante, fazer uma triangulação do lado direito. Tanto é que quando ele entrou, já entra no intervalo para o segundo tempo, quando ele entra no time, o time começa a crescer. As modificações que foram feitas no intervalo fizeram que o Bahia conseguisse ter um crescimento dentro de campo, pelo menos uns 10 minutos ali. Aí o Bahia vai lá e toma o segundo gol. Mas vamos desde o início, né? Quando o Bahia exigiu muito do goleiro Ronaldo, que é fraco tecnicamente no pé, né? Nas pernas, não sabe jogar com os pés, Ronaldo, e aí foi segurar a bola, o atacante, o Caio, ele pressionou o Jorge, e aí ele deu o pênalti no jogador, pênalti claríssimo. Para sorte dele, ele pegou o pênalti, né? E depois arrumou lá uma contusão, pediu para sair. Estranha aquela contusão do Ronaldo ali. Estava muito mal no jogo, muito nervoso no jogo, Ronaldo. E aí o técnico coloca Marcos Felipe. Marcos Felipe entra, e aí, gente, aqui para nós, com todo respeito, o cara chuta lá do meio de campo, né? Lá da intermediária. Repare que na hora do chute do jogador do Cruzeiro, ele vai para o lado direito, não sei o que ele ia fazer do lado direito ali, a bola vai no canto esquerdo. Você olha assim, né, de frente, parece que não tem goleiro.
Parece que não tem goleiro que fecha o gol, né? Você olha, você só vê o goleiro. Marcos Felipe, você olha, você só vê o gol, não vê Marcos Felipe. Aí a bola vai lá, né? Não foi nem tanto no ângulo assim, e ele se joga e não consegue pegar a bola. Não estou aqui dizendo que é frango, mas é uma falta de um melhor posicionamento do goleiro do Bahia. Porque assim, o Cruzeiro merecia ganhar, não era de um só não, no primeiro tempo. O Cruzeiro vencesse 4-0 no primeiro tempo, estaria de bom tamanho. Pelo que o Bahia não fez e pelo que o Cruzeiro fez no primeiro tempo. Se o Cruzeiro estivesse numa fase melhor, porque estava péssima, uma fase de críticas, poderia ter feito 4 gols no Bahia, que o Bahia estava totalmente perdido, não conseguia sair. Tinha um William José lá na frente, não vou nem acusar tanto, porque a bola não chegava, né? O Pulga pelo menos conseguia se mexer, se movimentar um pouco, chamar uma falta aqui e ali. E quando o time está tomando o sufoco que o Bahia está tomando, você tem que ter jogadores na frente para você, né, ter uma válvula de escape, para você sair um pouco, a zaga respirar um pouquinho. Outra coisa, né, é que não é questão de obras prontas não, viu? Mas assim, para que o Fred ontem? Por que não o David Duarte? Aí vem, com certeza, o Rogério já inclusive falou isso, que o David Duarte jogou 3 partidas seguidas e tal. Poxa, mas o jogador de futebol hoje em dia não pode jogar 3 partidas seguidas? Que coisa é essa? Que situação é essa? Então colocaram o garoto ontem num jogo fora de casa contra o Cruzeiro, precisando ganhar, né? Não foi bem o Fred, essa é a realidade aqui. Ninguém está dizendo que a culpa é do zagueiro do Bahia, o Fred, e a gente já sabia que isso ia acontecer. Porque se o garoto vai bem, aí todo mundo tá vendo aí, não bota para jogar. Se vai mal, aí o torcedor já diz que não presta, que manda embora, não vai para lugar nenhum. E não é assim que se faz futebol, mas foi o Rogério Ceni que criou, né, essa situação para o Bahia. Então, no segundo tempo, Bahia, na hora que começou a crescer mais com as modificações, né? Aí você tem o Ademir, você tem o Everton Ribeiro, jogadores que vão levar o time do Bahia mais para frente. O Cruzeiro se assustou com aquele início do segundo tempo do Bahia. Bahia vai lá e toma o segundo gol, depois toma o terceiro, poderia ter tomado o quarto e o quinto, poderia ter sido uma goleada histórica ontem contra o Bahia, porque foi um jogo decepcionante da equipe tricolor nessa partida contra a equipe do Cruzeiro. O pior, sabe o que é? É que o Cruzeiro vivia uma fase muito ruim, muitas críticas dos torcedores, né? Vivia uma crise dentro de campo, já vista que o Gabigol reserva, Dudu reserva, o dono da SAF lá criticando bastante o time, dizendo que até que não vale a pena, né, ter time de futebol. Então tudo isso conspirava até para o Bahia entrar em campo mais tranquilo, para fazer um jogo. Então assim, volto a dizer, começou no erro da escalação do Bahia. Eu acho que a escalação foi infeliz do técnico Rogério Ceni, com 3 volantes e sem um meia para arrastar. Poderia até ter entrado com 3 volantes, mas pelo menos Ademir de um lado e Pulga do outro, porque ali você dava amplitude dos 2 lados, teria uma válvula de escape para dar um chutão para o Bahia sair dali daquele setor defensivo, e o Bahia não conseguia sair de jeito nenhum, além de falhas individuais. É triste quando você vê um time que o torcedor é apaixonado, um time de massa como o Bahia, que não tem um goleiro onde o torcedor possa confiar. Essa é uma grande realidade. E aquele cara que a gente sempre fala, né? O meia que vai decidir o jogo, o meia que vai chamar a responsabilidade, o cara que vai levar o time lá para frente. Tomara que eles estejam vendo tudo isso para a abertura da janela agora em julho, porque a situação do Bahia é muito, muito triste para o torcedor ver um time do Bahia com a condição de muita gente, inclusive quando começou o campeonato, anotando o Bahia como um dos possíveis, né, times para ficar entre os 4 melhores colocados. Hoje o Bahia está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Triste o Bahia ontem, gente. Jogo realmente para lembrar, para exemplo, mas para esquecer na memória do torcedor pelo péssimo futebol, péssima situação tática, péssima situação emocional e psicológica dos jogadores dentro de campo. Mas vamos para frente, que segunda-feira já tem futebol novamente para o Bahia. Um grande abraço, ótima sexta-feira santa, que Deus abençoe a todo mundo e que Jesus esteja no coração de todos. Um grande abraço, Deus abençoe.